Paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 6. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você desejar aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, abaixo, no link, você vai encontrar todas as informações necessárias para se matricular na FAEST Academia. Graças a Deus. E diz a palavra: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles lhe disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Meus irmãos, nós temos uma passagem importante quando vemos este acontecimento. Paulo chegara em Éfeso, e depois de estar ali, ele notou que tinha alguns varões, algumas pessoas que eram crentes, criam no Senhor. E mediante isso, ele fez uma pergunta. Parece que Paulo notou alguma coisa diferente, de repente um vazio, qualquer coisa, e perguntou para ele: Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Meus irmãos, a surpresa foi essa. Olha, nós nem sabemos, disseram eles, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eram crentes em Jesus, aceitaram Jesus, mas não sabiam que havia o Espírito Santo. Não sabemos quem levou a mensagem. O Senhor Jesus dissera: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Este revestimento de poder se referia ao Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que havia de vir sobre os discípulos, como de fato veio no dia de Pentecoste. Mas é provável, e tudo leva a crer, porque eles eram batizados no batismo de João, que é o batismo de arrependimento. João, durante um bom período de tempo, não sei se foi 1 ano, 2 anos, mas ele pregava, anunciando, arrepender, era o batismo do arrependimento. Não sabemos em que fórmula o João usava para batizar. E é bem provável que desses discípulos de João, alguns depois viajaram e chegaram lá em Éfeso e falaram, e agora estavam sabendo de Jesus. Mas não tinham uma mensagem completa. Não sabiam que Jesus batizava com o Espírito Santo. E é por isso que Paulo ficou surpreso. E aí nos diz a palavra que Paulo batizou de novo. Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Meus irmãos, há uma diferença entre o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, e o batismo de Jesus. O batismo de João apontava para o arrependimento, apontava para a chegada de Jesus. Era um batismo até certo ponto dentro da lei, mais ou menos no ritual da lei, incompleto. O batismo de Jesus era aquele que batiza também com o Espírito Santo. Se bem que naqueles dias
Ainda que era batizado, não estava sendo batizado com o Espírito Santo, porque aconteceu depois de Pentecostes. E nos diz a palavra que o discípulo de Jesus batizava e o discípulo de João. É tanto que quando Jesus ouviu que o seu discípulo estava batizando mais do que João, ele foi para outro local. Mas o batismo que nós temos hoje é o batismo de Jesus, que veio com aquela fórmula tão maravilhosa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de Jesus não era o batismo do arrependimento, se bem que a palavra diz, arrependei-vos e convertei-vos para que recebais o dom do Espírito Santo. Tem que ter o arrependimento, mas o batismo de Jesus implica numa nova vida, implica na ressurreição, implica na participação na morte e ressurreição do Senhor Jesus. É uma coisa completa. O batismo de João seria o batismo elementar, para iniciantes, mas perdeu a validade desde o momento que veio Jesus e que começou a ser batizado em nome de Jesus, que a igreja se levantou, aquele batismo perdeu valor. É por isso que Paulo batizou novamente. E algo tão importante, tudo leva a crer, porque na palavra tem que ser escrita uma coisa bem reduzida, né? Que Paulo falou a respeito do Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, o batismo de Jesus, os discípulos depois estavam reunidos, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos, foram batizados com o Espírito Santo, e falaram línguas, e profetizavam. E aqueles homens creram, importante porque eles creram, eles aceitaram. E disse Paulo, impor-lhe as mãos, meus irmãos, é bíblico impor a mão para buscar batismo com o Espírito Santo. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo porque um irmão ou uma irmã, no momento de oração, no momento lá na frente, aquelas campanhas que se faz, alguém foi lá, não era batizado, e eles começando a orar, impuseram as mãos, e Jesus batizou com o Espírito Santo. E notamos que ali em Éfeso eram 12 varões. Esses varões tornaram-se automaticamente o núcleo da igreja em Éfeso. Coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo batizados no batismo de Jesus. É o batismo completo. É o batismo que recebemos a graça. O batismo significa, então, morte e ressurreição. Agora, é claro que para ser batizado tem que crer. Tem que crer no Senhor Jesus. Tem também que ver arrependimento de pecado. Mas o batismo de Jesus é o batismo completo. E ele diz, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que ainda hoje a igreja continua fazendo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa gloriosa e poderosa. Se você está na igreja, é um novo convertido, ainda não foi batizado, se prepare. Cumpra as normas, vai os cultos de ensino para aprender e depois, num dia marcado, aí na igreja, você será batizado nas águas, que é o batismo de Jesus. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu dou-te graça pelas bênçãos recebidas. Senhor, abençoa todo o teu servo. Eu preguei a tua palavra falando sobre o batismo. Faça que entenda, compreenda essa bênção tão gloriosa, Senhor, que é o batismo no teu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.